A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos aqui para falar da lição 9, que está sob o título Quem é o Espírito Santo? Essa aula do dia 2 de março de 2025. O texto áureo: ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, e versículo 17. A verdade prática: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, depois do 26, e também no capítulo 16 do Evangelho de João, aí do versículo 7 ao 14. O objetivo dessa lição são 3. Mostrar o Espírito Santo como o Consolador. 2. Correlacionar a deidade, os atributos e a obra do Espírito Santo. E o terceiro é identificar as heresias antigas e as formas como elas se apresentam atualmente. A palavra-chave é o Espírito Santo. A introdução dessa lição está assim: a identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. É fato que a igreja, desde os dias apostólicos, é conhecida como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus. Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois desde a antiguidade existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. E é sobre isso que vamos estudar na presente lição. Vamos aprender então a respeito do Espírito Santo, mostrar a atuação do Espírito Santo na igreja. Aqui na introdução da lição já fala que ele é conhecido desde Gênesis, Apocalipse, já faz menção, né, do Espírito de Deus. Ali em Gênesis, a gente já vê uma atuação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ali como Deus, Elohim, Jesus Cristo, Logos, né, palavra, e atuação, mas o Espírito pairava sobre as águas. Aqui nós vemos um Deus único, em 3 pessoas distintas, vivendo numa mesma essência e natureza. Atuaram juntos na criação de todas as coisas. E pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, a lição vai nos trazer à mente, né, a atuação do Espírito Santo nos dias de hoje, e a sua atuação desde o Velho Testamento até aqui, a consumação dos séculos. A Bíblia vai nos ensinar tudo isso. E aqui nessa introdução, a gente já aprende. Porque lá no concílio de Nicéia, naqueles concílios que teve na igreja primitiva, não teve espaço para se discutir a respeito das heresias que estavam crescentes no momento, a respeito do Espírito Santo de Deus. Não, aí a maior discussão era cristológica. Falava mais a respeito da identidade de Jesus como pessoa, como Deus, e não sobrou muito espaço para se discutir a pneumatologia a respeito do Espírito Santo. Então, muitas heresias que surgiram e atravessaram os séculos e séculos, que estão atualmente em nosso meio, que negam a pessoa do Espírito Santo e a sua atuação no meio da igreja, hoje vamos aprender a respeito disso. O primeiro tópico da lição está o Consolador. O subtópico é o outro Consolador. A gente vai falar aqui de alguns termos, que está aqui na lição, que é da palavra lá do grego, e estudar um pouco a respeito disso. A pneumatologia, que é o estudo do Espírito Santo, aqui na lição, o comentarista ele vai apresentar 2 termos gregos aqui, nesse primeiro tópico. O primeiro termo que ele apresenta é halos, né? Halos, que significa outros, da mesma natureza, espécie, qualidade e essência. Mostra que o halos mostra que é números, né? É a terceira pessoa. Jesus vai dizer assim: eu vou para o meu Pai e vos enviarei o outro halos, Consolador. A terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo de Deus. Mas também ele vai fazer referência a uma denominação, Testemunho de Jeová, que usa esse mesmo termo, essa mesma palavra outro, mas com um termo diferente do grego, que é o héteros, né? Héteros aqui é um de 2, diferente, né? O significado da palavra hétero é um de 2, que significa que é diferente, não é na mesma essência ou da mesma origem. É uma força ativa
né, considerado o Espírito Santo como uma força ativa, atuando no meio da igreja. Mas a referida palavra elos, que é a que atua na Bíblia, que está em outras passagens, vai mostrar que ele é uma terceira pessoa que fecha o número da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para dar sentido a essa essência de natureza num Deus único. É isso que aprendemos aqui nesse primeiro tópico, para poder explicar o estudo de pneumatologia. Pneuma significa, né? Existe um significado no grego para pneuma, que significa sopro, fôlego divino e espírito. O espírito aqui também, para esse pneuma, pode ser usado para o espírito humano e também para o Espírito Santo. Espírito humano, que é a parte imaterial que se comunica com Deus. O espírito do homem se comunicando com Deus trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a parte que se comunica do homem. O seu espírito com o Espírito de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar que quando se fala em línguas, o Espírito, ora bem, o Espírito está conversando com Deus. E entendimento. E para o ser humano que não tem o entendimento da língua, se torna línguas estranhas, a qual ele não está entendendo. Então essa visão, né, do espírito humano aqui, na comunicação com Deus, vai dar veracidade àquela palavra que Jesus diz assim: deixa os mortos enterrar os mortos. Porque quando morreu lá no Jardim do Éden, a parte de comunicação, na parte espiritual, morreu. E passamos a ser almas viventes, vivendo sem espírito. Agora, quando aceitamos Jesus como único suficiente Salvador, aí a parte espiritual, o Senhor Jesus vai dizer assim: ainda que esteja morto, viverá. Ele vai trazer aqui a parte espiritual em vida, a comunicação com Deus. O véu do tempo se partiu. E agora abre-se essa comunicação. O nosso espírito que estava morto agora está vivo em Cristo. Então aqui a gente vai começar a aprender essa parte da pneumatologia do Espírito Santo, em comunicação com a igreja, e as suas atuações e atributos divididos e as suas obras realizadas em nosso meio. O segundo subtópico dessa lição está Paracleto. Na lição bíblica, Paracleto é um termo que se refere ao Espírito Santo. Mas os dicionários da língua portuguesa afirmam que se trata de uma pessoa que se defende e protege alguém. A palavra Paracleto no grego, ela vai significar consolador, ajudador, advogado ou intercessor. No cristianismo, a palavra é usada principalmente a se referir ao Espírito Santo. Agora, lá no grego, os adjetivos usados lá, ele é masculino, o gênero é masculino, feminino e neutro. E o gênero da palavra paracleto no grego, ele é neutro. Né? Então, quando se fala de paracleto no grego, vai falar da ação. Vai falar lá, paraclito, né? Ou seja, o intercessor, ou o consolador, ou o que fortalece, né? Ou o que intercede. No grego vai dar esse sentido de um gênero neutro. Agora, na nossa língua, na língua portuguesa, ele vai aparecer mais no sentido masculino da palavra. E aqui para nós, aqui na língua portuguesa, ele vai aparecer aqui, por exemplo, em João, no capítulo 14, versículo 16, vai estar assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o outro Consolador, palavra masculina, para que fique convosco para sempre. E também lá em João, no capítulo 14, versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. E também em João, no capítulo 16, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então aqui a palavra paracleto, no nosso entendimento, é uma ação do Espírito Santo como advogado, como consolador, como ajudador, como intercessor. Esse é o paracleto da terceira, daquela palavra que Jesus falou: eu vos enviarei o outro Consolador, ou o paracleto, o meu paracleto, a vós. É o nosso entendimento, o entendimento da nossa língua, a respeito desse tópico paracleto. Assim, no contexto cristão, o paracleto é um dos títulos do Espírito Santo, destacando a sua missão de ajudar, guiar, fortalecer os seguidores de Cristo. Esse é o sentido da palavra paracleto. O terceiro subtópico está assim: o seu uso no Novo Testamento, referindo-se aqui à palavra paracleto. Aqui, esse uso no Novo Testamento, já até falei, já na lição, né, nesse segundo tópico. Mas continuando aqui, vamos falar a respeito das 4 vezes que aparece esse termo no Novo Testamento. Também aparece uma vez lá na carta de João, né, no capítulo 2 de João, ali da primeira carta de João, vai aparecer ali no capítulo 2, versículo 1, falando referido a essa palavra paracleto.
Em João, no Evangelho de João, nós já fizemos essa leitura, vamos fazer de novo, e diz assim: eu reparei ao Pai e ele vos dará o outro Consolador, Paracletos, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus promete o Espírito Santo ser enviado, né, como um substituto da sua presença entre os discípulos. Aqui ele vai usar o Paracleto, né, Consolador. E lá em João, no capítulo 14, 26, que também já lemos, aqui está assim: mas aquele Consolador, que é Paracleto, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é descrito como mestre, lembrador dos ensinamentos de Jesus. A atuação do Espírito Santo como Consolador, que faz lembrar, que traz o coração, que coloca a pessoa a andar num caminho de santidade, porque lembrando da palavra que o mestre ensinou, ensina um caminho de santidade. Lá em João, no capítulo, ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, 26, está assim: mas quando vier o Consolador, também Paracleto, né, na palavra Paracleto, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai e testificará de mim. Novamente aqui, uma ação do Espírito Santo, que é uma ação de Consolador e de verdade. Esse termo, né, esse termo Paracleto aqui, que vai aparecer 4 vezes, direcionado ao Espírito Santo, e mais uma vez direcionada ao Senhor Jesus. Em João, no capítulo 16, versículo 7, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. A palavra de novo aparece aí no Novo Testamento. Jesus explica que daqui a sua partida é necessário para que o Espírito Santo venha. Agora, lá no Novo, lá na carta de João, na primeira carta de João, a palavra Paracleto se referindo a Jesus Cristo. Lá no capítulo 2, versículo 1 da primeira carta, está assim: filhinhos meus, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado, aqui, advogado Paracleto, para com o Pai, Jesus Cristo justo. Aqui se refere esse termo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Essas são as passagens que é aplicada no Novo Testamento, referindo a essa palavra, Paracleto, a qual aprendemos aqui no Novo Testamento, né? Agora, em João, no capítulo 14, 16, Paracleto se refere ao Espírito Santo que guia, ensina, consola os discípulos. Já mostra esse Paracleto, né, que nem está na carta de João, capítulo 2, versículo 1, se refere a Jesus Cristo, que intercede pelos pecadores diante do Pai. Então, essas são as ações da palavra Paracleto no Novo Testamento. O segundo tópico da lição está assim: sua deidade, atributos e obra. O primeiro subtópico está sua deidade. Deidade aqui é da mesma essência, ou do mesmo poder, ou da mesma natureza. E aqui vai provar, a lição aqui vai provar que o Espírito Santo é Deus, mas não uma influência ou uma força atuando no meio da igreja, mas sim a terceira pessoa da Trindade. Ele vai usar aqui a passagem de Juízes, lá no capítulo 15, versículo 14, que vai falar da história de Sansão, quando o Espírito de Deus se apodera de Sansão. Está assim na Bíblia: e vindo ele a lei, os filisteus lhe saíram ao encontro. Jubilando, porém, o Espírito do Senhor poderosamente se apossou dele. E as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como os fios de linho que se queimaram no fogo. E as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Aqui mostra o Espírito de Deus se apoderando de Sansão e dando a ele uma força sobrenatural, né? Porque é o poder que está em Deus, é a atuação do Espírito Santo que está em Deus. Essa mesma coisa aconteceu com Saul, quando Deus retira o seu espírito de Saul. A mesma coisa aconteceu com Davi, mas Davi, com o seu coração aquebrantado, inteligente, temente a Deus, ele recorre a Deus para que ele não perdesse a presença do Espírito Santo. Lá no Salmo, capítulo 51, do versículo 11, está assim: não me lance fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Aqui Davi recorre ao Deus Altíssimo para que ele mantenha na sua presença, que o seu Espírito Santo possa estar nele, ligado nele, estar com ele todo o tempo. Mesmo com o seu pecado, ele vai pedir uma ação de Deus para que Deus mantenha ele em sua presença. Há também ali em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 3, está escrito assim: disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. O versículo 4 está assim: guardando-a não ficava para ti, e a vendia. Não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus.
O apóstolo Pedro aqui está pegando no versículo 3 e o versículo 4, falando que o Espírito Santo aqui é o próprio Deus, a deidade divina, na mesma essência, da mesma natureza, vivendo em Deus Trino. Também lá no capítulo 28, versículo 19 de Mateus, ali vai falar a respeito do batismo. Ali também a fórmula batismal vai mostrar batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aqui como a terceira pessoa da Trindade. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Você vê que mostra o Espírito Santo como uma pessoa, né? Não uma influência, mas sim a terceira pessoa da Trindade. Essa é a deidade, né, do Espírito Santo, que apresenta também inteligência, emoção, vontade, né? Ele ensina, ele fala e muitas outras coisas, né? Ele intercede, né? Ele faz você sentir mais amor a Deus, porque ele vai trazer todas as coisas do céu ao seu coração. E ele também pode ser entristecido. Você vai ver isso em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Ele também pode ser entristecido através das suas ações. Então aqui deidade, aqui a deidade, né, que está aqui junto com os atributos e obras, mostra que ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. No subtópico está os seus atributos. Os atributos do Senhor, Jesus, do Deus Altíssimo e do Espírito Santo, são incomunicáveis. É aí que vai provar a deidade do Espírito Santo. Vai demonstrar que ele é um Deus, uma terceira pessoa da Trindade. Não apenas uma força ou influência, mas um ser divino, composto também de um terceiro ser espiritual da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. E os seus atributos, os atributos divinos do Espírito Santo, que a lição vai mostrar aqui para nós a onisciência, onipresença e onipotência, que são os seus atributos incomunicáveis, mas também ele é a própria eternidade, ele não tem começo e nem fim. Onisciência, sabe todas as coisas. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11. A onipresença está em todos os lugares. Isso ao mesmo tempo. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139, versículo 7. Mostra que ele está em todos os lugares. Não existe nenhum lugar para se esconder da presença de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que diz: mesmo que você descer na profundeza do mar, no lugar mais profundo, lá Deus está. Se você subir no céu, Deus está. Se você fizer uma cama lá no inferno, Deus está. Então ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Tudo está patente aos seus olhos. A Bíblia diz que ele enxerga toda a profundeza da terra. Ele vê todo o firmamento, conhece todas as estrelas do céu. Esse é o Deus onipresente a qual nós servimos. A cada ser iluminado no céu, Deus conhece pelo nome. Cada planeta formado, cada constelação, cada uma dessas hostes celestiais, Deus conhece e chama pelo nome. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque ele está vigiando e nos vendo, estando em todos os lugares. Isso prova que ele está atento e vigiando, assim como diz o Salmo, que ele não dorme, não tosqueneja, mas em vão vigia o sentinela. Mas Deus não, Deus está atento com seus olhos, vigiando em todo o tempo, olhando em todos os lugares ao mesmo tempo. Assim, não deixa que o mundo seja consumido pelo maligno, mas Deus coloca limitações em todas as hostes malignas espirituais, não deixando que esse mundo se destrua, mas Deus ainda tem obras maravilhosas para realizar nessa terra. Por isso que ele está em a sua presença em todo o lugar ao mesmo tempo. E também ele tem uma onipotência, ele é todo poderoso. Ele domina todo o poder do céu e da terra. Ele é um Deus tão poderoso, mas tão poderoso, que a Bíblia vai falar que a grandeza do seu poder, vai falar que ele mede as águas do mar com uma régua. Ele pega as águas do mar como uma concha em sua mão. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos seus pés, para você ver a grandeza do poder do nosso Deus. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35, dizendo assim: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. Somente o poder de Deus pode fazer mudança na minha e na tua vida. Somente o poder de Deus, que é grandíssimo, pode mudar coisas terríveis que estão acontecendo contigo. Nesse momento, ele pode dar roupagem nova. Ele pode dar espírito novo. Ele pode dar uma saúde perfeita. Ele arranca doenças incuráveis. Ele arranca toda a enfermidade, toda a angústia do seu coração. Porque esse poder te envolverá, porque é um poder além da compreensão humana e te dá uma vida nova, perfeita. Esse é
o nosso Deus, que é onipotente, é o Deus que você serve, que o poder dele vai além, muito além do entendimento humano. A nossa capacidade mental não alcança o tamanho desse poder que é do nosso Deus. E a Bíblia fala que se você tiver fé e crer de todo o teu coração, ele faz de você um canal de bênção, onde ele vai manifestar o seu poder através da sua vida. E a Bíblia diz que transporta a montanha para os meios dos mares. É somente crer nele, esse poder será manifesto na sua vida, e ele te encherá. E a Bíblia fala em 1 Coríntios, ali no capítulo 12, que ele vai dar a cada um, segundo a tua vontade, um pouquinho desse Espírito, um pouquinho dessa manifestação de poder na nossa vida. E ele também é chamado de santo, Espírito Santo, porque ele é completamente puro, ele é santo, imaculado. A Bíblia vai falar dele de uma santidade ao extremo. Por isso que o pecado não resiste à presença de Deus. Por isso que Isaías, quando olha para o céu e vê o trono de Deus, ele sente a morte em si mesmo, pensando assim, estou morrendo. A Bíblia vai falar que um anjo pega uma ferramenta chamada tenaz e coloca lá no altar de Deus e puxa uma brasa e toca nos lábios de Isaías, dizendo, os teus pecados foram perdoados. Para você ver que o sentimento de morte estava no pecado que Isaías estava com ele. Mas quando Deus purifica, aí Isaías sente a vida que é dada através do Espírito Santo de Deus, porque ele é santo, santo, santo. E a Bíblia fala que a sua santidade enche toda a terra de glória. Aonde há um propósito que você tenha de sentir esse atributo do Espírito Santo, que é ser santo, você também torna andar em novidade de vida sobre a terra direcionada pelo Espírito Santo. E ele é o Espírito de verdade. Também um atributo de verdade que é atribuído a ele. Porque o Espírito revela toda a verdade que há no Evangelho, que há na passagem por Jesus Cristo aqui na terra. Ele está entrelaçado com o Senhor Jesus, quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então aqui a vida, a verdade também é um dos atributos do Espírito Santo, que é um Deus em essência, com os mesmos atributos, vivendo junto um com o outro. Esses atributos eles são totalmente, mas totalmente mesmo, poderoso. Eles são tremendo. A Bíblia fala que treme a terra, abre o mar. Há muitas coisas que acontecem no firmamento por causa dessa verdade, dessa atuação do Espírito Santo e do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 6, assim a palavra de Deus, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então a gente vê a própria palavra de Deus que explica e se interpreta, mostrando esses atributos poderosos que estão na Trindade. É uma essência só. Os atributos são os mesmos, dado ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 30, está assim, e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Entenda bem, ele também tem os seus atributos pessoais. Aqui está mostrando um atributo dele que você não pode entristecer o Espírito Santo. Isso é um atributo pessoal dele. Porque esse Espírito Santo, que é o nosso Deus Altíssimo, ele que vai nos arrebatar desta terra no dia da redenção. Então temos que nos preocupar de estar totalmente alinhado com a palavra de Deus para não entristecer o Espírito Santo, dando créditos a heresias, as quais estão aí, que estão nos rodeando, essas heresias, tentando tirar nós da presença de Deus, e o Espírito Santo está atento em todos os nossos passos. Por isso que a Bíblia vai dizer lá em 1 Pedro, crescer na graça e no conhecimento. Esse conhecimento é da palavra de Deus. É entender quem é o verdadeiro Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro Espírito Santo. Esses são os seus atributos, que são incomunicáveis. Pertencem só a uma essência, que é ao Deus Altíssimo, divididos em 3 pessoas. O Espírito Santo também é amor. Isso também é um atributo pessoal. Lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5, está assim. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O próprio Espírito Santo vai testificar desse grande amor de Deus, que está ali em João, no capítulo 3, versículo 16, vai mostrar também esse atributo pessoal, que ele nos traz a grandeza de Deus, a grandeza do céu, a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E o nosso coração vai se encher de amor, porque é trazido por ele, e nos entrelaça com a Trindade, para estarmos um dia com ele.
esses atributos incomunicáveis de Deus, a qual, né, pertence somente ao Deus único e trino, em essência e natureza. Esses são os seus atributos. O terceiro subtópico da lição, o segundo tópico, é assim: suas obras. Aqui na lição está assim: são inúmeras obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou Jesus Cristo, dá a vida eterna, guia o seu povo, é o Senhor da igreja, santificador dos fiéis. O Espírito Santo habita nos crentes, é o autor do Novo Testamento, do Novo Nascimento, dá a vida, é o distribuidor dos dons espirituais. Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Essas obras divinas evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Interessante aqui é entender que é um Deus único. E esses atributos incomunicáveis, eles pertencem a um Deus único. Mas a distinção aqui é em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, que vivem numa só essência, numa só natureza. Todas as obras realizadas aqui pelo Espírito Santo também têm a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vivemos agora na dispensação do Espírito Santo. Mas nunca deixa de um Pai e de um Filho e o Espírito Santo estar presente em nossa vida. Se você observar lá no Antigo Testamento, lá no primeiro versículo, que é ali na criação, ali você vai ver a atuação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali Deus como o Criador, o Filho como a palavra e o Espírito Santo que pairava sobre as águas. O pairar ali dá um sentido de chocar. E quando choca, o que choca? Choca lá no ovo, por exemplo. O que vai nascer? Vai nascer vida. Esse é o sentido da palavra do Espírito Santo ali no Antigo Testamento. Então essas obras que revelam o papel da Trindade em toda a criação, em tudo aquilo que nós conhecemos e vimos hoje, na obra, em todas as suas obras magníficas que estão relatadas aqui na Bíblia. O Espírito Santo na criação é a sustentação da vida. Está presente nas Escrituras ali, na criação. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Lá em Salmo, no capítulo 104, versículo 30, está assim: envia o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Aqui o Salmo está dizendo na presença do Espírito Santo, né, na criação, na renovação de todas as coisas. Mas vemos também o Espírito Santo na revelação e na inspiração das Escrituras. Inspirou os profetas e apóstolos, homens santos de Deus, e falaram inspirado pelo Espírito Santo. Isso você vai ver lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Ensina a lembrar da palavra de Deus, o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tem dito. Isso está lá em João, no capítulo 14, versículo 26. O Espírito Santo na obra da salvação convence do pecado, de justiça e juízo, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 8. Ele traz regeneração para o ser humano. Ele gera uma nova vida espiritual. A pessoa deixa aquela vida que ele tinha, uma vida de pecado, e agora ele vai andar em novidade de vida. A Bíblia diz assim em João, no capítulo 3, versículo 6 do Evangelho: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma diferença. É obra da carne, obra do Espírito. Andar segundo a carne, andar segundo o Espírito. A novidade aqui é andar com o Espírito Santo e deixar que o fruto do Espírito cresça e apareça dentro do nosso coração, andando em novidade de vida. Ele vem e faz morada em todos aqueles que temem e amam a Deus. O Espírito de Deus habita em vós. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo 16. São inúmeras obras relatadas na Bíblia que falam a respeito do nosso Deus trino, ou Deus único, na terceira pessoa do Espírito Santo. O último tópico dessa lição, o terceiro, está assim: heresias antigas e novas. O primeiro subtópico, as primeiras heresias. Aqui o comentarista vai colocar o arianismo, o tropicianismo, os tropicianos, né? E o pneumatomacianos. Ele vai usar essas três referências para falar a respeito das antigas heresias, lá na igreja primitiva. As primeiras heresias sobre o Espírito Santo, que surgiram lá no primeiro século do cristianismo, eram tentativas errôneas de explicar a sua natureza e o papel dentro da Trindade. Muitas dessas heresias foram combatidas pela igreja, pelos pais da igreja, e condenadas nos concílios ecumênicos, né? Ali em Constantinopla, de Niceia. Então teve ali os concílios para combater. E também teve as heresias que foram criadas e que combateram contra o Espírito Santo na pessoa do Espírito Santo. Como tem o modalismo, que era uma dessas, né, que surgiram lá. O macedonianismo também, né, que a lição vai falar aqui, dos pneumatomáquios, né, do século IV,
ensinava errado. O Espírito Santo não é Deus, mas uma criatura subordinada ao Pai, né? O arianismo, né, que a lição vai fazer menção do arianismo, é uma subordinação do Espírito Santo do século IV. Ensinava errado a respeito do Espírito Santo. Assim como Jesus não era totalmente divino, mas sim uma criatura exaltada e criada por Jesus Cristo, pelo Filho, né? Quando ele menciona, vos enviarei um outro Consolador. Aqui os arianistas acreditavam que era um ser criado pelo próprio Senhor Jesus. Esse defensor, todo mundo já sabe, aprendemos na lição passada, que é Ario, né? Um presbítero chamado Ario, que é do Egito, né? que defendia, né? Agora o Concílio de Nicéia, ele vai combater contra isso, contra o arianismo, né? Que reafirmou tanto o Filho quanto o Espírito Santo são plenamente Deus, né? Vai combater contra essa heresia do arianismo. Tem até o triteísmo do século IV, também era uma heresia contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três deuses distintos e não um único Deus. Então seria um Deus separado de outro Deus, né? Por isso que é chamado de trieteísmo, né? Deus separados, né? A Bíblia vai falar totalmente contra, né? Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, em Mateus, no capítulo 28, versículo 19, ali no batismo do Espírito Santo, vai falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Lá em Deuteronômio, que há só um Deus, né? A Bíblia vai falar em Deuteronômio. A refutação aqui a respeito dessa heresia que surgiu ali no primeiro século, né? Essas heresias, elas ali que fala contra o Espírito Santo, surgiram principalmente por dificuldades de entender a Trindade. Eles não tinham assim um aparato teológico para poder entender a Trindade que foi escrita ali nos Evangelhos, né? Então eles criaram essas filosofias e tentaram introduzir isso na igreja, né? Ali no primeiro século. Agora a lição vai fazer referência aos tropicianos, né? É um grupo herético do século IV. Começaram ali, né? Entre o ano 300 ao 400, ali no século IV. Eles negavam a plena divindade do Espírito Santo. Eles estavam relacionados aos pneumatomáquios, né? Os lutadores contra o Espírito, que rejeitavam a ideia de que o Espírito Santo fosse uma pessoa da Trindade. E consideravam apenas uma força ou poder de Deus. Assim como os testemunhos de Jeová conhecem, uma força ativa. É a mesma ideia ali do arianismo, né? Que eles ensinavam na igreja. Os ensinamentos deles eles acreditavam que o Espírito Santo era uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho. Então vinha a subordinação, quer dizer, ali no sentido hierárquico, começava ali dentro dessa heresia. Deus, Filho e Espírito Santo. Um subordinado ao outro, dentro dessa doutrina, dessa heresia que surgiu ali no quarto século. Eles consideravam o Espírito Santo como um poder impessoal e não como uma pessoa divina. Era apenas uma ação impessoal de Jesus, né? E não como o Espírito Santo com os seus atributos pessoais e divinos, os seus atributos incomunicáveis. Mas diziam que ele era apenas uma ação de poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, esses tropicianos ensinavam dentro da igreja. Eles vão usar algumas passagens bíblicas de forma alegóricas, né? Eles vão falar tópicos, que no grego significa alegórico, e daí o nome tropicianos. Aí surgiu o nome tropiciano. Aí teve lá os que combateram contra os pais da igreja, especialmente Basílio, Cesareia, né? No livro sobre o Espírito Santo, defenderam a plena divindade do Espírito Santo, como uma terceira pessoa do Espírito Santo. Ali no Concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, eles condenaram oficialmente essa visão e incluiu no credo niceno constantinopolitano a afirmação de que o Espírito Santo é Senhor e doador da vida, que procede do Pai, do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Então o Espírito Santo como ação de uma terceira pessoa, né? Ali, na Trindade, né? Como um Deus único, vivendo numa mesma essência e natureza. Aí os tropicianos faziam parte das heresias que negavam a divindade do Espírito Santo,
foram rejeitados, né, pela igreja e ajudaram a fortalecer a formulação da doutrina trinitária. Ali começou a fortalecer essa ideia de um Deus trino, né, perfeito, em igualdade, em essência e natureza, né, e reafirmando que o Espírito Santo é Deus, coigual, coeterno com o Pai e o Filho. Os pneumatómakos, do grego pneumatomachoi, que significa lutadores contra o Espírito, foram um grupo herético do século IV que negava a divindade do Espírito Santo. Eles eram uma reafirmação do arianismo que já havia negado pela divindade de Cristo. O que os pneumatomáquios ensinavam, né? Aqui na lição está como pneumatomacianos, né? Palavra difícil de falar, né? E o que eles ensinavam no meio da igreja? Eles negavam que o Espírito Santo era Deus, afirmavam que ele era uma criatura subordinada ao Pai e ao Filho, não tinha sua vontade própria. Diziam que o Espírito Santo era apenas uma força impessoal ou um poder de Deus e não uma pessoa divina. Sua visão era uma extensão do semi-arianismo que aceitava a divindade do Filho, mas ainda rejeitava o Espírito Santo. Esse era o ensinamento que a gente encontra a respeito dessa heresia ali já no quarto século, né? Os seus principais líderes ali era Macedônio, patriarca de Constantinopla, que foi um dos principais defensores dessa heresia, né? Dela tá, a razão dela ter uma certa força ali na igreja primitiva. Agora, ela foi combatida, essa heresia. Os pais da igreja, especialmente Basílio de Cesareia, escreveu sobre o Espírito Santo, onde defendeu que o Espírito Santo é Deus, ou igual ao Pai Eterno. Então, essas heresias, né, que surgiram lá, que hoje aparecem em nosso meio com roupagem nova, meio diferente, mas que está atuando aí e ainda levando bastante almas, né? E teve outros que combateram essas heresias, como o Gregário de Nazianzo, ele também combateu, e para poder provar que o Espírito Santo é da mesma essência, homoousios, do Pai e do Filho. Isso que o Concílio de Constantinopla, ali em 381 d.C., vai ensinar, né, a respeito e refutar essas heresias que aprendemos aqui nessa lição. A lição fala assim no segundo subtópico: as heresias na atualidade. O comentarista vai colocar aqui o grupo religioso da Testemunha de Jeová. Aqui ele vai fazer menção dos Testemunhos de Jeová a respeito dessas heresias da atualidade. A Testemunha de Jeová, ele tem a sua visão sobre o Espírito Santo única, né? Puxada lá do arianismo, agora sim com uma roupagem nova. O Testemunho de Jeová, o Espírito Santo não é uma pessoa divina, ou seja, a terceira pessoa da divindade, né? Dentro de um Deus trino, mas uma força, um poder de Deus usado para realizar a vontade de Jeová. Jeová tem vontade e essa força age. Eles rejeitam a ideia de que o Espírito Santo seja uma pessoa distinta ou igual ao Pai e ao Filho, como ensina a doutrina tradicional da Trindade, como nós aprendemos nas Escrituras. Na visão deles, na filosofia deles, não é da mesma forma, né? O Espírito Santo como uma força ativa de Deus, na qual realiza os seus propósitos, não uma pessoa, ou, né, que tem também os seus atributos pessoais, mas que age conforme a vontade de Deus, dentro de uma força atuante. Eles rejeitam totalmente a doutrina da Trindade, não aceita a doutrina da Trindade. Eles afirmam que Deus é único em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. É uma pessoa só, com três personalidades: personalidade de Pai, personalidade de Filho e personalidade do Espírito Santo. Eles falam que Deus é único, sem ter a doutrina da Trindade, mas a atuação do Pai nessas três personalidades, né? Para eles, para as testemunhas, essa doutrina é uma invenção humana e não tem base nas Escrituras. Eles acreditam que na Bíblia não aparece a Trindade, somente o Deus único. Isso é uma visão dos unicistas, né? Onde estão incluídas várias religiões aí que nós conhecemos, como a grupo musical Voz da Verdade, que também acredita nessa ideia de unicista, onde é só um Deus atuando nas três dispensações: dispensação do Pai, dispensação do Filho
e dispensação do Espírito Santo. É essa a crença deles, que são unicistas. Mas nós aprendemos numa trindade, onde várias referências bíblicas vai fazer menção dessa trindade. No batismo do Senhor Jesus Cristo, ali vai aparecer a trindade. Na criação do mundo vai aparecer a trindade. Quando Deus se inclina para fazer o homem, ali vai aparecer o termo façamos, o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Ali também aparece a trindade. E várias outras, né, referências bíblicas que vai aparecer a trindade. Né? Então, aqui pegando essa ideia dos testemunhos de Jeová, que com a tradução de um novo mundo, aquela tradução que traduziu a Bíblia, da Testemunho de Jeová, que vai trazer alguns argumentos contrários à palavra de Deus, o contrário aos termos gregos que foram escritos, ele dando uma interpretação totalmente errada dali do grego, trazendo aqui para nós, na transliteração da palavra, chega aqui de um termo errado, né? Que é um Deus. Na verdade, é Deus. Quer dizer que o Filho é Deus, não um Deus. Um Deus pode ser qualquer um. Aqui o Espírito Santo, então, não seria Deus nem uma pessoa, mas apenas um meio pelo qual Deus exerce o seu poder e influência no mundo. Agora, a base bíblica que eles vão usar, que o testemunho de Jeová vai usar né, quais são a visão, aonde eles se baseiam, em alguns textos. Lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, e o Espírito de Deus vai fazer os seus atos. A ideia de que o Espírito de Deus apenas executa a vontade de Deus, sem ser uma pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo, lá em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Eles interpretam isso como um ato de força e não de uma pessoa com emoções próprias, com aqueles atributos pessoais. Eles não acreditam. O Espírito de Deus se move sobre as águas, lá no Gênesis 1 e 2. É visto por eles como algo impessoal, não pessoal. É a diferença em relação ao cristianismo tradicional, que nós aprendemos totalmente diferente, a qual ali nós vemos a trindade em execução de todas as coisas que foram criadas. E na obra redentora de salvação também vemos ali a trindade em ação para salvar o homem. O Filho morreu na cruz, enviou o Consolador, e a Bíblia diz que o Consolador é o Espírito Santo, o Paracletos, né? O Espírito Santo é que convence o homem do pecado da morte. Essa aqui são esse tópico que a lição fala, né? As heresias na atualidade. E muitas outras religiões que estão por aí, pregando também o unicesmo contrário à palavra de Deus. Esse era o subtópico daqui do terceiro tópico, está assim, o Espírito Santo em outras religiões. O comentarista aqui vai falar do islamismo, né? Para mim, esse terceiro subtópico é uma continuação do segundo. Continua aqui falando de algumas religiões nos dias de hoje. Ele vai dar um exemplo aqui de uma crença estranha. Intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam à palavra do Alcorão atribuída a Jesus. Sou para vós o mensageiro de Alá, para confirmar a Torá, que havia antes de mim, e anunciar o mensageiro que virá depois de mim, cujo nome é Ahmad, ou Maomé. Eles interpretam essa passagem corânica como cumprimento da promessa de Jesus fez sobre a vinda do Consolador, o Paracleto. Eles confundem a palavra grega periklitos, ou renomando ao redor ilustre, como Paracletos. Assim conclui equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. Convém lembrar que periklitos não é uma palavra bíblica, não aparece em lugar algum da Bíblia Sagrada, e nem do Novo Testamento grego, e nem na Septuaginta. Então essa palavra periklitos não tem na Bíblia. O que tem é Paracletos. Mas Paracletos aqui é uma ação do Espírito Santo. Ali ele está falando assim, o versículo vai falar, eu vou enviarei o outro Consolador. O Consolador aqui é Paracleto. Advogado aqui é Paracleto. O Consolador, que essas palavras que falam é o que é uma ação do Espírito Santo, isso é o Paracleto. Então, essas religiões, a islâmica aqui, vai, né, colocar aqui a sua filosofia, baseada na revelação do Alcorão, que trouxe a Maomé, e vai mostrar um Espírito Santo diferente do qual a Bíblia fala. No Islã, o Espírito Santo aparece no Alcorão, mas com um significado diferente do cristianismo. Não é a mesma filosofia, nem é o que a Bíblia fala. Para os muçulmanos, eles não creem na Trindade, por isso interpretam o Espírito Santo de maneira distinta, né? Bem diferente da nossa. No Alcorão, o Espírito Santo é mencionado algumas vezes, e geralmente interpretado de 3 formas principais. Primeiro, eles aparecem ali dizendo que é um anjo Gabriel. A maioria dos estudiosos não acredita que o Espírito Santo se refere ao anjo Gabriel, que trouxe a revelação do Alcorão a Maomé, né, que veio
para poder, né, escrever o livro do Alcorão, revelando o Alcorão para Maomé, que é o livro do islamismo, né? E vão dar veracidade ao Torá e depois a revelação dita ao profeta Maomé. Eles dizem que o Espírito Santo trouxe com verdade do Senhor, né? Isso está lá no livro do Alcorão, ali no livro de Surata, no capítulo 16, versículo 102. É uma força, um sopro de Deus. Alguns interpretam como um poder divino que fortaleceu o profeta de Jesus, como Jesus. Isa no Islã. Isa é Jesus no islamismo, né? A palavra é isso, se referindo ao Senhor Jesus, né? Fortalecendo Jesus, filho de Maria, com o Espírito Santo. Lá no livro de Surata, no capítulo 2, versículo 87. 3. O Espírito Santo, criado por Deus, algumas correntes minoritárias acreditam que é um Espírito puro enviado por Deus para realizar certas missões, né? O Espírito Santo e Jesus no Islã, né? O muçulmano acredita que Jesus foi um profeta, mas não é filho de Deus. Na verdade, no islamismo, ninguém é filho de Deus. Deus não tem filho. Deus é único. E se falar que é filho de Deus é pecado. E um pecado lá do islamismo, alguns radicais lá do islamismo, vai trazer a sentença de morte a quem pronunciar que é filho de Deus para o islamismo. Não todos, mas alguns radicais. Eles rejeitam a Trindade, dizem que Deus é absolutamente único. Não tem Filho e não tem Espírito Santo. É somente Deus. Alguns muçulmanos acreditam que Jesus foi fortalecido pelo Espírito Santo para realizar milagres, mas isso não significa que o Espírito seja Deus. Isso é totalmente diferente do cristianismo. O islamismo traz essa filosofia que foi falada ali ou trouxe, né, no Alcorão, a revelação que Maomé recebeu. No Islã, o Espírito não é uma pessoa divina como no cristianismo, mas sim um anjo, Gabriel, um poder de Deus. Se reflete a diferença fundamental entre as duas religiões na visão sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo. E ainda, eles vão interpretar que o outro consolador seria referência ao profeta Maomé. Maomé viria como outro consolador. Como ele é depois do Senhor Jesus Cristo, Jesus é antes dele, e quando Jesus fala que vai enviar outro consolador, o Alcorão vai falar que é Maomé que foi enviado. Mas essa palavra consolador é o próprio Espírito Santo. Não é uma pessoa humana, um ser humano, um pecador, nada disso. Ele está falando, se referindo ao próprio Espírito Santo, na ação que significa Paracletos. Essa é a palavra que aparece na Bíblia. Paracletos. Ação, o que é? Consolador. Quer mais? Intercessor. Quer mais? Advogado. Mais. Espírito da verdade. Quer mais? E muitos mais atributos incomunicáveis que pertencem ao Espírito Santo, à essência da Trindade, que é onipotência, onipresença e onisciência. E a Bíblia fala mais a respeito do Espírito Santo. Ele habitará no coração de todos aqueles que temem a Deus, que observa a palavra, aceita Jesus como Salvador, e passa a viver uma vida pautada nos caminhos do Senhor. Ali o Espírito Santo faz morada. Esse é o Consolador, não é uma pessoa qualquer. É o próprio Deus, em essência, em natureza, que faz e que atua em nosso meio, no meio da igreja. Isso em toda a face da terra. Por isso que ele é onipresente. Essa visão do islamismo, que é uma filosofia deles, ali do Oriente Médio, que tem muitos seguidores, né? E estão presos a essa doutrina de Maomé, que necessitam de salvação também. E o Senhor Jesus possa salvar essas almas e tirar dessas heresias. A conclusão da lição está assim: vimos que a deidade, a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina, o Consolador é enviado pelo Pai, em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível uma força ativa impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Está bem claro, na conclusão, que a ação do Espírito Santo aqui é uma ação da Trindade, uma ação de um Deus em essência e natureza, trabalhando juntos em conjunto. O próprio Senhor Jesus disse que veria o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e naquele que é fiel e temente, nele faria morar. Que Deus abençoe os irmãos, e que nessa aula Deus possa revelar muito mais da sua palavra, para que os professores possam ter entendimento e sabedoria para ensinar essa lição. Eu peço aos irmãos que se inscrevam no canal, é muito importante que você se inscreva no canal. Comenta, é muito importante que comenta também e dá um like.
Vamos crescer para que essa palavra de Deus alcance almas e almas se convertam ao Evangelho. Vamos saquear o inferno através da palavra de Deus que nós fazemos isso. Quebrar leões, quebrar correntes. É a palavra de Deus que abre celas, quebra correntes, né? E liberta o homem da escravidão. Que Deus abençoe isso. Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia. Obrigado, Senhor, por esses momentos aqui na Tua presença, ensinando a Tua palavra e aprendendo com a mesma. Glorioso Deus, intercedo também pelos professores, alunos, que vão aprender também, Senhor. Que Tu possa revelar, Senhor, ao coração de cada um. Ó, glorioso Deus, dê entendimento da Tua palavra para os professores, que eles possam ensinar com sabedoria. Glorioso Deus, salva almas, liberta almas, glorioso Deus, cura os enfermos. Ó, Senhor, na ministração dessa aula, glorioso Deus, age com poder e glória, com poder e honra, Senhor, libertando, salvando e curando. Assim eu te peço em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.